Alô, maltinha, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje vamos falar do meu top 5 do primeiro trimestre de 2025. Então, malta, eu já li alguns livros deste ano, não sei quantos, não estou a contar. Este ano, tipo, não tenho propriamente meta, tipo, do Goodreads. Nem para mim mesma, tipo, simplesmente não tenho meta. Quero ler aquilo que me apetecer e a quantidade que der. Pronto, e então eu estava a pedir ideias de vídeos no Instagram, porque eu não tenho tido assim muitas ideias. E eu nunca perguntei, tipo, às pessoas que veem o meu conteúdo e que me seguem, que tipo de vídeos é que gostavam de ver. Quer dizer, tipo, pergunto, mas ocasionalmente, não tipo caixinha de perguntas. E uma menina sugeriu que eu fizesse, tipo, um top do primeiro trimestre. Pronto. E a verdade é que, agora olhando para o meu primeiro trimestre, eu li livros que gostei muito, mas no geral, as minhas leituras têm sido um bocado. Pelo menos é o que eu sinto olhando tipo para o meu book journal. Tenho a dizer que abril está tipo. Já temos um livro que é favorito tipo da vida. Estou a ler dois livros que estou a gostar bastante. Um deles, não sei se não vai ser tipo 4,5 ou 5 estrelas, depende da maneira como acabar. Ou seja, isto para dizer, abril está tipo a ser top, mas os outros meses não sei se assim o foram. E também abril ainda agora começou, não é? Portanto, não vamos deitar os foguetes antes da festa. Eu queria ordenar isto, mas eu nem sei bem que ordem colocar, porque não há aqui um livro propriamente, na minha opinião, que se destaque, sabem? Imaginem, há aqui 5 estrelas e há aqui livros que não o são, mas quando eu penso neles, não há assim nenhum que não me saia da cabeça, como o que eu li agora em abril, que não me sai da cabeça, tipo Say Will Remember Me. Mas, portanto, eu acho que vou simplesmente falar dos 5 livros que mais gostei, assim, sem ordem. O primeiro foi As Cinzas e a Coroa Maldita, da Carissa Broadbent. Eu aconselho muito esta saga. Isto, na verdade, imaginem, segundo eu percebi, isto vai ser uma série de 6 livros, mas não são tipo. Não é que sejam seguidas, seguem personagens diferentes. Tipo, o primeiro e o segundo seguem. Já me esqueci do nome deles. Oriah, que eu nunca sei dizer, nunca sei se é assim que se diz, e segue o Rain. Rain, também não sei se é assim que se diz, mas pronto, segue eles os dois. E eu sou sincera, Enemies to Lovers não é uma das minhas tropes preferidas. Eu não. Não é que eu não goste, mas simplesmente não costuma ser a minha tropa preferida. E eu amo nestes livros. Claro que Enemies to Lovers em fantasia bate sempre de forma diferente, mas nestes livros eu não vos sei explicar. Eu acho incrível. Estes mundos estão tão bem construídos. O primeiro livro é tipo Hunger Games, com vampiros, e depois o segundo é tipo tudo aquilo que não tivemos no primeiro, temos no segundo. Porque no primeiro livro, eu lembro, eu estava tão frustrada com a Raya, ela era tão teimosa, dava para perceber que ela gostava dele, e ele estava tipo a mostrar, ele era tão, mas tão teimosa, malta. Eu estava tipo passada, e neste livro é um bocadinho diferente. E eu gostei bastante. Tipo, pronto, foi um dos favoritos deste ano. Entretanto, o terceiro livro já foi traduzido, por acaso, pelo Clube do Autor. Eu ainda não li, mas segue outras personagens, segue a Mish, e ela vai para o Reino das Sombras. E eu estou muito ansiosa. Mas pronto, eu podia estar aqui imensa para falar desse livro. Vamos falar de O Jogo dos Desejos, da Meg Schaefer. Eu fiz, acho que fiz, pelo menos, uma review só deste livro, porque eu adorei. Imaginem, este livro, que eu saiba, não tem realismo mágico, porque as coisas que acontecem aqui são reais, estranhas, mas reais, e há justificação para as coisas, mas eu não sei explicar, tipo, é um livro de ficção que tem um toque de realismo mágico. Imaginem, eu por acaso, eu quando estava a crescer, eu nunca fui de ler uma saga seguida, tipo como as pessoas liam uma aventura, Bando dos 4 ou Bando dos 5, não sei. Então houve muita gente que comparou este livro a essa realidade. E eu não fui uma dessas pessoas, então foi-me um bocado, não sei, achei que não ia sentir tanta conexão como as outras pessoas, mas eu adorei este livro. Basicamente, nós queremos a Lucy. A Lucy, ela teve uma infância um bocadinho complicada e ela agora é adulta e ela está tipo, completamente sozinha, ela não tem ligação pais, amigos, namorados, nada. E ela, quando era mais nova, lia muitos livros da Ilha do Relógio e ela neste momento trabalha como professora assistente, uma coisa assim desse género, e ela quer adotar um menino que anda na escola dela. Pronto.
só que basicamente ela não tem a capacidade financeira. Então, o que acontece é que um dia o Jack, que é tipo o mestre que escreveu estes livros, ele decide organizar não é um torneio, mas um concurso em que as pessoas vão para a ilha, que é a Ilha do Relógio, os livros são baseados naquela ilha, e destas, acho que são 4 pessoas, eles têm que fazer provas para ganharem o único exemplar do último livro que vai sair dessa saga. Portanto, este livro vai render imenso dinheiro, é supostamente um exemplar único. E a Lucy vai na esperança de conseguir angariar o dinheiro que precisa para adotar o Christopher. E depois, por outro lado, temos outra personagem que eu adorei, e logo do início, quando ele deu aquela vibe de resingão, eu fiquei tipo, eu adoro-te, eu adoro-te. Este livro fez-me chorar, fez-me rir, uma montanha russa de emoções, mas é tão querido o fim, tipo, é tão full circle, sabem? Tipo, as pontas todas a atar. Eu adorei e eu recomendo imenso. Sem dúvida que ficção literária está-se a tornar um dos meus géneros preferidos. E este livro é mesmo aquilo que dizem. Eu sinto que nem toda a gente gosta. E realmente é um livro para, se vocês gostarem de Annabelle Monaghan, Emily Henry, Frederick Backman, Gabrielle Zevin, ou seja, Annabelle Monaghan e Emily Henry, até nem diria, ou seja, elas escrevem romances com ficção literária, mas para vocês terem os livros de ficção literária, tipo Frederick Backman e Gabrielle Zevin, se vocês gostam dos livros deles, leiam estes. Sim, se calhar Emily Henry não é a melhor recomendação. Porque lá está, ela tem sempre um toque de romance e isso aqui é mesmo tipo quase inexistente, não é nada ao ponto. Portanto, não vão com essa expectativa, mas sim, se calhar com uma vibe Frederick Backman, ok? Por falar em romances, temos Anna Bonham Young, a Out of the Woods, que esta autora, sem dúvida que estava a tornar uma autora preferida para mim. Eu adorei Autona Limp, este foi o meu primeiro 5 estrelas. Next to You eu gostei, mas... Aliás, eu acho que dei 4,25 estrelas na altura e agora dou tipo 3,5 ao livro. Não sei. Não se acontece vocês darem uma classificação ao livro e depois passados uns tempos tipo, pensar naquilo que fizeram e disseram e tipo se calhar não faz sentido, eu não gostei assim tanto, ou não pensei assim tanto nele, ou há livros melhores. Será que sou única? Enfim. E o Next to You, eu dei DNF. Portanto, claramente eu gosto desta saga, e é só. Mas gosto não gosto, e gosto não se discutem. Então, nós aqui seguimos o Caleb e a Sarah. Eu também acho que eu fiz uma review deste livro, eu adorei-o. Basicamente, eles aparecem no Autona Limp, são os amigos do Beau e da Win. E a Sarah, eles não têm filhos, a Sarah está em casa, é tipo housewife, e o Caleb tem tipo um negócio muito bem sucedido. E então a Sarah, eles já estão juntos há muitos anos, eles começaram a namorar no secundário, ele já tem 30 e tal anos, e a Sarah sente que não tem nada dela propriamente, sabem? E então ela está a angariar uma ação de fundos, não sei se é a palavra correta, uma fundraiser, e aquilo corre muito mal. E o Caleb intervém e salva, e a Sarah passa-se, porque ela não quer a intervenção do Caleb. Não é por mal, é porque simplesmente ela precisa de ter algo que seja só dela. Pronto, toda uma história muito complicada. E então eles começam a pensar se o casamento deles não está numa fase de ruptura e vão para um género de retiro, não diria um retiro espiritual, mas vão fazer tipo um retiro para a natureza, que eles não são nada pessoas de natureza, mas para conhecerem eles próprios melhores, para se conhecerem como casal, se eles ainda têm os mesmos objetivos para o futuro, etc, etc, etc. Eu gostei muito da maneira como pôs as coisas em perspectiva quando se está junto há muitos anos. Fazer aquele check-up de ok, tu ainda queres isto, ok, vamos fazer isto acontecer juntos. Eu adorei este livro por isso e acho que foi muito real. E o Third Act, meu Deus, eu fartei-me de chorar, a sério, foi muito triste. Enfim, gostei e recomendo. Zodiac Academy Cursed Fate, o quinto livro da saga. Eu adorei. Eu este ano já li 2 livros do Zodiac Academy, sem contar com as novelas, e até agora este foi o meu preferido. Foi 4,75. Malta, nós vemos 2 personagens que nós queremos há muito tempo apaixonadas a apaixonarem-se. E é lindo. Estava à vontade de chorar. É lindo. É muito triste. É muito triste. Mas é lindo ao mesmo tempo. E também vemos coisas muito tristes sobre a minha personagem preferida, mas... Zodiac Academy é assim, não é uma montanha russa de emoções e pronto, vamos só parar por aí
e não falar mais, mas sim, foi sem dúvida um dos meus livros preferidos. Agora, se eu vos recomendo apenas se estiverem a ler a Zodiac Academy, não é? Ou se quiserem começar a ler a saga, não é o quinto livro à toa. Pronto, os livros vão ficando melhor para quem está interessado ou pensa que se calhar quer ler, ou já está a ler e simplesmente não gostou. Os livros vão ficando cada vez melhores, ok? Não se deixe abalar pelos primeiros, pelo primeiro sim, porque o segundo já é bué fixe. Quinto livro e final, The Storied Life of A.J. Ficker, da Gabrielle Zevin. E eu digo-vos, eu já tinha olhado para este livro montes de vezes, sabe qual como olho para os livros da Gabrielle Zevin, e eu pensava em comprar e eu nunca comprava. Há outro livro que é qualquer coisa Jane, não, Young. Não sei, eu sei que há no Colombo e eu pensei em trazer e fiquei tipo, mais uma vez, é um livro da Gabrielle Zevin e se eu não compreendo o livro? Não sei, eu acho que Gabrielle Zevin e Frederick Backman, tipo, não sei, eu leio os dois e eu gosto, mas como os livros da Gabrielle Zevin não há mais traduzidos em português e eu tenho de os ler em inglês, eu quando leio em inglês certos livros eu fico tipo, será que eu vou compreender? Será que eu não sou tipo um bocado burra para compreender isto? Pronto, e então eu fico um bocado insegura. Mas a Bárbara ofereceu-me e eu tinha que experimentar. E eu digo-vos, eu adorei este livro, ainda bem que eu o li. Nós tínhamos o A.J. Ficker, que é um senhor novo, mas muito, muito resingão, porque já passou por algumas coisas muito tristes na vida. E um dia o exemplar de um livro muito valioso que ele tem desaparece. E então o que acontece é que ele vai reportar o crime e ele está muito chateado e muito em baixo com a vida que leva. E um dia chega à sua livraria, porque ele tem uma livraria na ilha, e ele encontra uma bebê que foi abandonada na livraria. Então ele decide adotar a criança, porque claramente também queria que ele ficasse com a criança. E nós vemos ele e a criança com o passar dos anos. E este livro não parece nada interessante, mas eu digo-vos que foi um dos livros mais lindos que eu já li este ano. E um dos livros mais fofinhos. A sério, há algo que me aquece o coração de ver duas personagens a crescerem. E não é tudo perfeito, sabem? Não é um livro, ou seja, este é um livro muito no plot, just vibes, porque nós estamos a seguir personagens, mas eu acho tão lindo, porque parecem pessoas reais, parecem nossos amigos, e nós só queremos ver o que é que lhes acontece, porque a vida é assim, a vida é crua, é real, há coisas boas, há coisas más, e nós vemos coisas más a acontecerem, vemos coisas boas, vemos o intermeio, vemos outros personagens sofrer, personagens que nós achamos que não iam ser importantes, que no fim se revelaram importantes. Não sei, acho que foi uma montanha-russa e está extremamente bem construído, portanto eu recomendo bastante. E pronto, maltinha, basicamente foram estes os livros ao meu top 5 de livros do primeiro trimestre. Vamos ver como é que corre este trimestre, porque sem dúvida que está bem lançado, já estou a ler livros que estou a adorar, portanto vamos ver. Digam-me qual foi o vosso top do trimestre, tipo, qual foi o livro que vocês mais gostaram de ler. E pronto, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso gosto, que ajudem sempre o canal. Se ainda não subscrevem e gostam do conteúdo, não se esqueçam de subscrever todas essas coisas do YouTube que vocês sabem como fazer. E vemo-nos no próximo vídeo. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe.